Glória a Deus, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do que vive e reina para sempre, do maravilhoso leão da tribo de Judá. Vamos fazer uma leitura da palavra no Evangelho de João, no capítulo de número 4, estamos dando início a uma série de estudos sobre os princípios da adoração. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Vamos ler o 24, o 25 e o 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo falando à mulher samaritana, ele disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher lhe disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. E Jesus disse-lhes: Eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Amados, nós podemos ver a revelação de Deus em meio a alguém que esperava o Cristo para ser adorado. Ela não sabia que estava conversando com o próprio Deus naquela ocasião. E Jesus se revela para ela após falar que Deus é Espírito e os que o adoram têm que adorar em Espírito e em verdade. A Bíblia Sagrada, ela traz muitos relatos de homens que o adoraram a Deus, mulheres também, que adoraram a Deus, que glorificaram a Deus. Lendo a história de Ana em 1 Samuel, capítulo 2, a gente vai ver que Ana adorou a Deus com suas lágrimas, com seu constrangimento em não poder ser mãe, balbuciando palavras, não conseguindo nem sequer orar. Era a maneira dela adorar a Deus. Porque quando Ana orava, com certeza aqui entre nós, com certeza existem alguns irmãos e irmãs que já adoraram a Deus assim, orando no meio da angústia, da dor, da incerteza da vida, orando por pessoas que você estava pedindo a Deus que fizesse algo na vida delas, ou mesmo por você. Quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar e naquele momento não encontramos forças? Eu sei que aqui tem pessoas que, como eu, já aconteceu de se ajoelhar, dizendo em seu pensamento: eu vou orar, eu vou falar com Deus. E após se prostrar diante de Deus, ficava perguntando: mas o que eu vou dizer? Não era falta de palavras, não era falta de fé, era apenas uma mente esperando em Deus, que na hora não sabia o que dizer, como se dissesse: Deus, eu não sei nem o que dizer, porque eu sei que a tua palavra diz que antes que eu abra a minha boca, tu já sabes o que vou dizer. E a palavra de Deus vem dizer que quando oramos assim, no meio da dor, da angústia, do sofrimento, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. É uma forma de adoração. Então, quando a tristeza toma conta do crente, perturba o coração de Deus. Perturba ao ponto de Deus se compadecer de íntima compaixão e entrar para dentro de nós, para sentir o que estamos sentindo, como foi Jesus com a viúva de Naim, como foi Jesus quando chegou em Betânia, vendo Maria Madalena lançada aos seus pés chorando. A palavra diz que ele, olhando para ela e para aqueles que com ela estavam todos chorando, ele se perturbou e chorou. Então a oração de um crente também não importa a forma, pode ser uma oração cheia de fé, crendo que Deus vai realizar o milagre,
ou uma oração dizendo: Deus, eu não mereço. Eu sei que nada para o Senhor é impossível, mas não me acho merecedor de receber essa bênção, esse milagre. É uma forma de adoração a Deus. Abraão ergueu 4 altares para Deus. Por onde ele passava, que ele recebia uma bênção, ele erguia um altar. Outro homem que ergueu altares foi Davi. O altar de Elias no Monte Carmelo para derrotar os profetas de Baal e de Azera. Quando nós erguemos altar para Deus, nós derrotamos aquilo que está perturbando a nossa paz, aquilo que está nos tirando a alegria de viver. E nós vamos falar sobre essa adoração. No ensino bíblico de hoje, nós vamos falar sobre como eu começo a adorar a Deus. Quais são as formas de adoração? E nas próximas quintas-feiras, nos cultos de ensino, os irmãos vão ter a oportunidade de aprender na palavra o que é a verdadeira adoração. O que é que Deus ama. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Por que que Deus habita no meio dos louvores? Porque também é uma forma de adoração a Deus. Então curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Vamos dizer: Deus, o que mais nós queremos, Pai, é que o Senhor faça de cada um de nós adoradores que o adorem em espírito e verdade, Deus. O que mais nós queremos, Deus, é que a nossa adoração chegue, Senhor, ao teu trono de glória, como incenso suave em suas narinas, Pai. Que o Senhor possa, Deus, receber na nossa oração, na nossa adoração, uma declaração do nosso amor, da nossa gratidão pelo sacrifício do teu Cordeiro Santo. Pai, nós sabemos, Pai, do teu imenso e grandioso amor por cada um de nós. E o nosso pedido nesta noite é que o ensino da palavra que será ministrado hoje aqui seja para nós fortalecimento, ensinamento, para nos transformar em verdadeiros adoradores, que adoram o teu santo nome em espírito e em verdade. E nós agradecemos pela presença de cada um dos irmãos que aqui estão, dos que estão conosco, Deus, nos acompanhando pela internet. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada uma dessas irmãs e desses irmãos. Que o Senhor dirija o culto de hoje, que seja o teu Santo Espírito recebendo a adoração de cada um de nós e dirigindo, Deus, este culto de ensino. Que aquilo que aqui será ensinado fique, Senhor, em nossos corações e no seu coração também, Deus. Porque, como disse o Senhor Jesus Cristo, nós e o Senhor somos um só. O Senhor o cabeça e nós o corpo, a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando com o Pão da Vida Music. Glória a Deus. Aleluias. Vamos abençoar. Pai Santo, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra. Abençoamos, Deus, os que fazem votos e propósitos e os que pedem oportunidade para ajudar esta obra. Abençoamos os que oram por esta obra e sabem que ela é uma obra do teu coração. Nós pedimos a tua recompensa, Deus, sobre a vida de todos e o teu olhar misericordioso sobre todos nós. Amém. Obrigado, irmão André, irmão Guilherme. Amados, eu quero, nessa palavra sobre os princípios da adoração, eu quero falar sobre alguns tipos de adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Vamos ler a parábola do fariseu e do publicano.
Lucas capítulo 18, versículo de número 9 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejumam 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos falar um pouco sobre ele, depois nós vamos falar sobre a viúva pobre. Deixe sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, porque depois nós vamos para o capítulo 21. Quem era o publicano? O publicano era judeu, era israelita. Por que se chamava ele publicano? Ele era um cobrador de impostos. Quando os romanos invadiram Israel e dominaram Israel, eles pegaram do próprio povo de Israel os cobradores de impostos e botaram o povo de Israel para cobrar o povo de Israel. Por que Roma fazia isso? Porque era algo muito terrível a cobrança de impostos naquela época. O Império Romano estava conquistando outros países e precisava financiar seus soldados em guerra em várias frentes de batalha. E eles não podiam forçar demais o povo judeu, porque eles sabiam que o judeu morria pela sua fé naquela época. Isso nos dias de Jesus. Então eles pegavam alguém que era da nação deles e diziam: você vai cobrar seus irmãos, que era para o impacto dos impostos altíssimos que se cobrava naquele tempo não ser mais violento do que o que já era. Então, quando você imagine uma pessoa que você sabe que é da sua nação, cobrando imposto para outra nação que oprime a sua, então gerou-se entre o povo um verdadeiro repúdio por eles. E além disso, tinha alguns como Zaqueu, que eram desonestos e roubavam o povo. O governo mandava cobrar 20%, ele cobrava 30%, para ficar com 10%. O próprio Zaqueu disse: se eu defraudei alguém, quero devolver 4 vezes mais. Mas o publicano adora a Deus aqui no templo. A palavra é clara, que o fariseu estava se achando puro, porque jejuava 2 vezes por semana, pagava seus dízimos, e além disso ele apontou para o publicano. Ele viu no publicano o pecado do publicano, porque para eles aquilo era um grande pecado, de cobrar imposto contra os da sua nação. E o publicano, sabendo que estava sendo julgado, ele se humilha e diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou miserável pecador. E Jesus diz que o publicano saiu do templo e desceu para a sua casa, porque o templo era construído no alto, até hoje lá em Israel, onde está o Muro das Lamentações, é em cima de um monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac. O templo era construído lá, e ali ele desce para a sua casa justificado. Quando Jesus disse desce justificado, ele disse passou pela justiça de Deus e foi considerado inocente, voltou sem pecado.
E o fariseu não adorou a Deus com a sua soberba, porque Deus não recebe soberba. Deus não recebe orgulho, mas recebeu a humilhação, o reconhecimento que ele era um pecador, que ele precisava da misericórdia de Deus. Quando nós reconhecemos quem nós somos perante Deus, não somos merecedores da graça da salvação, é uma forma de adorarmos a Deus, a nossa maneira humilde de ser. Vamos agora para Lucas 21, avance aí. Lucas 21. A oferta da viúva pobre. Olha o que diz. E olhando ele quem? Jesus, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta a Deus do que lhes sobejavam. Mas esta pobre viúva deu todo o sustento que tinha. Aqui nós podemos ver uma mulher humilde, em matéria de quantidade, ela não tinha para oferecer, mas para ela era muito. Por quê? Porque ela estava lançando ali a única coisa que ela tinha, que era aquelas moedas. A maneira humilde, imagine a cena, os ricos botando ali os dinheiro, porque os fariseus, eles gostavam de aparecer. O próprio Jesus Cristo disse que eles gostavam de ficar nas esquinas, fazendo prosélitos, gritando a sua santidade. Gostavam de ficar nas esquinas com o rosto triste, para mostrar que estavam jejuando, querendo justificar a sua santidade. E aqueles homens lançavam ali muito dinheiro, ofertando a Deus, e aquela mulher chega com 2 moedinhas. Agora você imagine a cena, ela botando aquelas 2 moedinhas e Deus dizendo: é a sua oferta que eu recebo como adoração, porque você está dando do pouco que você tem. Então não é o que nós oferecemos a Deus em material econômico que vai adorar a Deus, é a maneira como fazemos isso, a disponibilidade, o amor que nós temos para realizar isso. Agora nós vamos lá para o Evangelho de João, vamos voltar ao capítulo de número 4. Eu quero mostrar pessoas que adoravam a Deus e que Deus recebeu essa adoração de uma maneira tremenda. Evangelho de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia novamente. Glória a Jesus. Vamos só explicar um pouco aqui, antes de comentando e explicando alguma situação. A palavra de Deus vai dizer aqui que era necessário Jesus passar em Samaria. Agora, se você for olhar o que levou Jesus até o poço de Jacó, nessa última viagem que nós fizemos a Israel, agora em junho passado, nós fomos ao poço de Jacó, o poço original de Jacó. Nós saímos de Jerusalém, estávamos hospedados em Jerusalém, saímos de Jerusalém 6 horas da manhã. Sabe que horas a gente chegou no poço de Jacó? 11h30. O ônibus andando a 100 km por hora, porque as rodovias de Israel é um tapete, irmãos. Não tem buraco em canto nenhum. São as rodovias muito bem sinalizadas e o ônibus andava a 100 km por hora. Eu digo a vocês a velocidade porque eu ia atrás do motorista. A irmã Kelly, que acompanha o culto lá, já viu mostrando as cenas, eu atrás do motorista, eu falando dentro do ônibus atrás do motorista. Então eu estava com o olho direto ali, olhando o velocímetro. E 100 km descendo, subindo. E quando eu cheguei lá no poço de Jacó, a observação que eu fiz, o pastor Ellison estava lá, mas a pastora Kelinha. Quando nós chegamos no poço de Jacó,
Eu disse assim quando eu fui pregar lá no Poço de Jacó. Eu disse, irmãos, dá para vocês imaginar quantas horas e quantos passos Jesus deu para passar aqui em Samaria, para encontrar essa mulher, a pé, andando a pé. Esse percurso que nós fizemos, Jesus fez a pé, para encontrar essa mulher. As terras samaritanas, naquela época, até hoje lá tem uma comunidade samaritana, lá perto do Poço de Jacó. Quando você sobe no Monte Gerizim, na estrada que vai para o Monte Gerizim, tem uma comunidade. Lembra, pastor Ellison? Uma comunidade, pastora Ângela estava conosco, uma comunidade de samaritanos até nos dias atuais. São poucos, não são muitos. O guia de Israel nos disse que era em torno de 800 a 1000 pessoas, não mais do que isso. Mas que até hoje eles sacrificam animais. Nós vimos lá o local onde eles sacrificam uma vez por ano. Eles têm os velhos costumes. Mas o que foi que levou Jesus ali, se havia entre os judeus do sul e os do norte uma grande rivalidade? Vamos analisar a vida dessa mulher samaritana para nós vermos a adoração que Deus recebe. A mulher samaritana fazia parte daquele povo que tinha sido invadido pelos assírios. 120 anos antes de Nabucodonosor entrar nas terras do sul, em Jerusalém, os assírios invadiram Israel do norte. Quando Salomão morreu, foi dividido, ficou 10 tribos formando o Israel do norte, e apenas Israel e Benjamim, Judá, formando o Israel do sul. E aquele povo de Israel do norte foi invadido 120 anos antes de Israel do sul ser invadido por Nabucodonosor. E o governo assírio deixou soldados assírios, comandantes assírios nas terras de Israel, e pegou ali de Israel vários homens e mulheres que era interessante para ele e levou para ser escravo na Síria. É o holocausto do sofrimento daquele povo lá, porque muitos morreram no cativeiro assírio. Mas o que foi que aconteceu? Quando esse povo veio habitar aquelas terras, eles começaram a se relacionar, as mulheres judias se relacionando com os homens assírios, os homens judeus se relacionando com as mulheres assírias. E nasceu uma geração mixigenada, misturada daqueles povos. E Israel do sul, onde estavam os judeus, que eram fariseus, saduceus, eles começaram a discriminar aquele povo e não entrava na terra deles, não pisava no solo deles, porque achavam que eles eram amaldiçoados. E Jesus passou lá. Mas o que levou Jesus a encontrar aquela mulher? Você vai ver a resposta nessa palavra que nós vamos ler. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos. Para aquela época, isso era um escândalo. Nos dias atuais, quando você diz que uma mulher teve 3, 4, 5 maridos, vixe, troca de homem igual troca de roupa. Há uma discriminação, vocês sabem que há. Nos dias atuais, imagine naquele tempo, e imagine isso dentro do contexto judeu. Imagine a discriminação daquela mulher. Mas não era só isso. Aquela mulher, além de já ter tido 5 maridos, ela era agora amante de alguém que tinha mulher. Como assim, pastor? O próprio Jesus disse: chama teu marido. Senhor, não tenho marido. E Jesus disse: verdade, tu dissestes. Já tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é teu, era de outra pessoa. Imagine essa mulher naquele contexto. Mas o que levou Jesus até aquele poço para encontrar aquela mulher? Era a solidão que ela vivia? Era o medo dela ser apedrejada? Era porque ela ia buscar água somente ao meio-dia, porque não podia ir no outro horário, corria o risco de ser apedrejada, de ser xingada, até espancada? Não, não era. Era isso aqui que está nessa palavra aqui, que nós lemos aqui. João capítulo 4,
versículo, vamos ler, versículo, a mulher disse, versículo 25, a mulher disse-lhes, a mulher falou para Jesus, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Isso aqui, aquela mulher fazia parte dos samaritanos. Jeroboão, o líder dos samaritanos, que liderou as 10 tribos, escolhido por Deus para conduzir aquele povo, se desviou de Deus e ergueu bezerros de ouro em Datã e Betel e fez o povo adorar o bezerro de ouro. Por que ele fez isso? Porque o povo ia adorar em Jerusalém, e se fosse para Jerusalém, eles iam para a terra do sul, inimiga daqui do norte, e muitos que iam, ficavam lá, ficavam morando perto de Jerusalém, porque eram agricultores, homens do campo, então qualquer canto para eles trabalhar estava bom, e ele com medo de perder esse povo, ergue os bezerros de ouro, e leva o povo a adorar o bezerro de ouro. Por isso que os judeus do sul não queriam negócio com os judeus do norte, porque eles se misturaram com os assírios e porque eles adoravam bezerros de ouro. É tanto que Jesus disse para ela, vocês adoram o que vocês não conhecem. Era o bezerro de ouro. Vocês estão adorando um bezerro de ouro, vocês não conhecem. O diálogo de Jesus com essa mulher revela o que levou Jesus aí naquele lugar. Quando ele diz a ela, veio a mulher de Samaria tirar água, versículo 7. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ele estabeleceu ali um contato amigável. O Deus Todo-Poderoso estava pedindo, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ele mandou todos os discípulos ir, porque os discípulos não iam entender Jesus conversando com a samaritana, porque eles não conversavam. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vocês nem falam com a gente, e você está me pedindo água. Olha só. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. Disse-lhes a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, ele tem 40 metros de profundidade. Lembra, pastor Elson? 40 metros de profundidade. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus disse-lhes, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Disse-lhes a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ela estava dizendo, me dê dessa água para mim não vir mais aqui ser humilhada. Se o Senhor me der dessa água, eu não tiver mais sede, eu não preciso vir aqui ser humilhada. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, está falando do Monte Gerizim, lá onde a gente subiu. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ele estava falando, vocês vão adorar na Nova Jerusalém.
Vós adorais o que não sabeis. Estava falando do bezerro. Nós adoramos o que sabemos, era Deus, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o assim o adorem. Aquela mulher estava aguardando o Cristo. Ela estava numa terra de idolatria, onde se adorava bezerros de ouro, onde se adorava o que não conheciam. Mas ela disse: nós estamos aguardando, ele vem. Ela sabia que ele vinha. Ela dizia com ela mesma: ele vem, e quando ele vier, o meu sofrimento vai acabar. Ele vem e não vai olhar para os meus pecados, mas vai olhar para a necessidade que tenho de estar perto dele. Aí foi quando ele disse: você está, sou eu mesmo. Eu sou que falo contigo. Eu sou esse que você está esperando. E o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Para você ver o valor que Deus dá a um adorador que o adora em espírito e em verdade. Vamos ler aí, no Evangelho de João ainda, deixa eu ver onde é que está aqui. Evangelho de João, vamos ler a partir do versículo, sou eu que falo contigo, versículo 27. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com elas? Eles nem tiveram como perguntar a Jesus por que estava falando com a samaritana. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi-se à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ele estava dizendo isso aos discípulos porque o tempo estava se aproximando e eles não sabiam. Eles estavam de olho na comida física, no alimento, e Jesus estava falando da palavra, do cumprimento da palavra. E o que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Agora presta atenção do versículo 39 em diante. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ali ele ficou quantos dias? Uma mulher adoradora mudou a agenda de Jesus Cristo. Ela, com a sua adoração, mudou a agenda daquele que comanda o universo. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que dissestes. Você está vendo que a mulher não tinha muito crédito? E, versículo 42. E dizia a mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eu quero chamar a atenção para a tua adoração no meio das dúvidas dos teus. Às vezes você é um adorador que está no meio
onde não adoram o teu Deus. Na empresa, na escola, na família. Eles não adoram o teu Deus. Eles não adoram Jesus como o povo naquela época, que adorava o bezerro de ouro. Às vezes você é um adorador que está no meio de católicos, que adoram imagens de escultura, até de espíritas que praticam a bruxaria, a macumbaria, a magia negra. Você pode estar no meio de quem adora aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Mas se você é adorador, você muda a agenda de Deus e você leva a Deus para aqueles que não adoravam Ele. A mulher foi atrás daqueles que adoravam bezerro. Vem aqui, eu conheci agora, Ele é o Cristo, venha ver se é Ele. Um adorador, ele atrai adoradores. Um adorador, ele é um multiplicador. Ele vai levar Deus a vidas que não o conhecem. Quando você faz isso, levando Jesus Cristo a quem não conhece Ele, a quem não tem intimidade com Ele, você também o está adorando. Adorar a Deus é toda a forma que você usa para o fazer conhecido das pessoas. No seu meio, onde você estiver. Quando lhe perguntam assim, tu é crente? Você diz, sou, graças a Deus. Está adorando a Deus. Você está fazendo uma confissão pública de que Ele é o teu Deus. De que Ele é aquele a quem você obedece, a quem você segue, aquele a quem você usa os preceitos dEle como roteiro para a sua vida. No meio deste mundo maluco que a gente vive hoje, tanta droga, tanta bebida, tantos vícios, tantos jogos diabólicos, tanta coisa ruim, um mundo que jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. Quando você diz eu sou crente, quando você não deixa de falar isso, você está adorando a Deus, e quando você não fala, está negando. Então adorar a Deus é dizer sou crente sim, graças a Deus por isso. A mulher samaritana levou a mensagem, encontrei o Cristo. E para levar aquelas pessoas até lá, ela disse, Ele conhece todo o meu passado, Ele falou da minha vida, vamos lá para vocês ver se não é o Cristo. E eles vieram, e ficaram tão maravilhados que disseram, Senhor, fica conosco mais um pouco. E Jesus ficou 2 dias em Samaria. Onde será que Ele ficou, irmãos? Ele ficou na casa de Zaqueu. Ele ficou na casa de Levi, que veio a ser Mateus, que eram publicanos. Ele entrou na casa de Simão, o leproso. Eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ele ficou na casa da mulher samaritana. E que a casa daquela mulher, que antes era a indesejada daquela cidade, passou a ser a casa dos milagres. Porque ali Jesus operou grandes milagres, grandes maravilhas, porque imagine naqueles 2 dias, quantos doentes não foram lá? Cegos, aleijados, incrédulos, chegaram lá e viram Jesus dizer, levanta e anda, abre os olhos e enxerga. E quando Jesus foi embora, qual foi a opinião de Samaria sobre a mulher samaritana? Ela é uma mulher de Deus, hein? Olha aí. A gente queria matar ela, apedrejar ela, mas você viu aí o benefício que ela trouxe? O próprio Deus veio à casa dela. Quando você adora a Deus, vão dizer assim, é de Deus esse irmão, é de Deus essa irmã. Posso ver Deus na vida dele e na vida dela. Tenho certeza que aqui nessa igreja agora, e nos acompanhando pela internet, tem crente aí que já ouviu essa palavra, eu vejo Deus na tua vida. Eles viram Deus na vida da mulher samaritana. Adoração é uma opção de vida, porque somos nós que decidimos. Então, se somos nós que decidimos sermos adoradores, é uma opção de vida. E como é bom ser adorador, independente de denominação, independente de tudo. Mas eu posso adorar a Deus e adorar outra coisa? Olha o dedinho. Não. Porque no seu coração não tem espaço para Jeová e Baal. O seu coração é terra do Senhor Jesus. Ele não divide você com ninguém.
Ele não aceita que você adore a Ele e adore outra coisa. Na história você vê Deus separando o povo dele. Deus nunca deixou o povo dele misturado. Deus sempre separou. E o povo dele sempre se isolou para ser adorador. Às vezes o adorador tem uma vida solitária. Por quê? Até quando ele vai numa pizzaria com a família, ele não gosta da música. Está tocando lá. Um dia desse, um morador de rua falou: pastor, roubaram meu violão. A pastora estava comigo. Me dê um violão para mim, nem que seja bem velhinho. Pastor, eu sei cantar. Eu pensei que ele ia falar que sabia cantar hino, adorar a Deus, pastor Gabriel. Ele disse: eu sei cantar, eu canto Bartol Galeno, eu canto não sei quem. Eu falei: já perdeu o violão. Por quê, pastor? Eu digo: eu vou dar um violão a você, rapaz, para você adorar, para você cantar Bartol Galeno, para cantar. Ele ficou olhando para mim, eu digo: se você dissesse eu quero louvar a Deus, eu ia atrás do violão agora. Não, pois eu vou louvar. Eu digo: não, mas agora nós vamos conversar, porque nem é assim não. É um galegão que tem dos cabelão grandes. Ele andava com o violão nas costas aí, carregaram o violão dele. Muito bem. Que horas que já é? Deixa eu dar uma olhada. Para mim não exceder. Está chegando a hora, mas eu quero mais 10 minutinhos para falar com vocês. Quero que você abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 29. Eu fiz um estudo aqui de 3 páginas, mas o tempo voa. Pastor Gabriel é que consegue pregar 120 versículos em 30 minutos. Jovem corre mais depressa, o velhinho vai mais devagarzinho, no passo do jumento cansado, pastor Gabriel. Isaías capítulo 29. Mas é muito bom ouvir a palavra de Deus. É ou não é, igreja? É muito bom ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito linda. Isaías 29, 13. Isso aqui, Deus escreveu isso aqui através do profeta Isaías, 730 anos antes de Jesus nascer. E Jesus repetiu isso aqui no ministério dele, a mesma coisa. Ele disse: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras escuras e dizem que não nos vejam, que nos vê, e quem nos conhece? Um adorador de verdade, ele sabe que Deus está com ele em todos os instantes da vida. Lembra? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Lembra? Ainda hoje eu falei aqui no Pocinho de Jacó, quantas pessoas estavam na multiplicação dos pães e dos peixes? Mais de 5.000. Mais de 5.000, pastor Cícero, pastora Giovana. Era muita gente. E olha que Jesus disse: manda eles sentar na relva. Manda deitar. Ele mandou descansar e operou o milagre. E deu de comer a todo mundo. Mais de 5.000 estavam na multiplicação dos pães. Quantas pessoas estavam ao pé da cruz que adoravam a Jesus? Não tinha 10. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, João e mais algumas pessoas. O resto era só zombador. Mas lá pregado na cruz tinha um adorador.
Por quê? Porque reconheceu Jesus como Salvador. Na cruz estava do lado direito um salteador, que era um revolucionário da época, porque roubava o exército romano para dar dinheiro para os pobres. Chamava-se Dimas. E do lado esquerdo estava crucificado com Jesus outro que se chamava Gesta. Os dois zombavam de Jesus no início, a palavra é clara. Mas houve um momento em que Dimas, provavelmente ouvindo Jesus dizer: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, ele falou: opa. É tanto que ele disse, Dimas disse para Gesta: por que você fala assim com ele? Nós estamos aqui crucificados porque merecemos, estamos pagando pelo que fizemos, e ele não, ele é inocente. Olha como ele reconheceu. Olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi uma oração de adoração, reconhecendo o poder de Jesus de mudar a vida dele, de salvar ele. E a resposta de Jesus foi: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda. Jesus tinha mais de 5.000 na multiplicação dos pães e dos peixes. Quantas pessoas estavam com Jesus no Monte Sião, quando ele subiu ao céu e foi levado aos céus? 500. Quantas viram Jesus ressuscitado? 500. Quantas estavam no monte? 500. Quantas estavam reunidas no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos? 120. Sabe por quê? Porque só fica na adoração quem é adorador, que adora em espírito e em verdade, meu irmão. Quem não é adorador, que adora em espírito e verdade, não fica não. Muitos saíram para cuidar das suas coisas. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do Espírito Santo, disse Jesus. Ficaram só 120. O resto somente eles receberam o que o adorador mais deseja, o batismo no Espírito Santo de Deus. Somente os que ficaram. Então, igreja do Senhor, fica na adoração. Fica adorando este Deus. Certamente alguns pensam às vezes em parar, em desistir. Mas a palavra do Senhor esta noite é: Deus está à procura dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele já te encontrou. Você já está no caminho dele, não saia do caminho dele. Fique na presença dele. Porque galardão grande tem. A palavra de Deus diz que coração nenhum imagina, olhos nenhum viu o que ainda virá. A glória de Deus, quando ele vier buscar a sua igreja e nos levar para uma eternidade de adoração ao seu nome. Você já pensou? Você está no céu, na Nova Jerusalém, e vê Jesus como eu estou vendo vocês aqui, pessoalmente, porque ele disse: eu ficarei com vocês para todo o sempre. Já pensou a gente ter contato diário, permanente com Jesus? Já pensou um lugar que você não precisa de SUS, de plano de saúde, de cerca elétrica, de concertina, de cachorro valente, de câmara? Você não vai precisar de nada, porque lá você vai estar ladeado pelos anjos, perto daquele que é o sol da justiça, que é o maravilhoso conselheiro. Você já pensou levar uma vida de completo êxtase e alegria permanente em seu coração o tempo todo? Já pensou em ver o irmão aqui, olhar para ele agora e ver ele daqui a mais 100 anos e ele está do mesmo jeito, bonito como ele é, não vai envelhecer, não vai ter ruga? Já pensou? É isso que está reservado para os adoradores que adoram em espírito e em verdade. É grande o que está reservado para nós. É glorioso o que o Senhor tem preparado para receber os adoradores. Jesus disse para a mulher samaritana: haverá o dia que vocês não adorarão nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando o dia em que nós vamos adorar na Nova Jerusalém. Vai ter o arrebatamento da igreja do Senhor, e a Pão da Vida vai subir
com este povo que está aqui e nos acompanha, vai subir para adorar o nome de Jesus na nova e gloriosa Jerusalém. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Esperança de salvação, certeza que Deus nos levará. A palavra de Deus diz que Deus nos criou para a sua adoração. A palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação de Deus. É grande as promessas para quem adora, para quem é adorador. Aleluia. Cadê aquele hino adorador de verdade? Cadê a banda? Cadê o pessoal? Vem para cá. Vamos encerrar com esse hino. A igreja hoje está sendo convidada a viver no meio dos que adoram os bezerros de ouro, como a mulher samaritana. Você sabe o que é que eu entendo? Que aquela mulher samaritana tinha seus pecados, mas era adoradora. Por isso que necessário foi Jesus passar em Samaria. Ei, por causa da tua adoração, Deus vai passar na tua casa, e Ele vai fazer revolução lá. E Ele não vai só passar não, Ele vai passar e vai ficar lá, porque os samaritanos disseram: fica conosco mais um pouco, Jesus. E Ele ficou 2 dias, no meio da tua família, dos teus, Ele vai ficar para sempre. Aleluia. Recebe hoje uma palavra de salvação para a sua família, para aqueles que têm o teu sangue nas veias, porque o compromisso de Jesus Cristo com a igreja é grande. Aleluia. Um adorador de verdade. Ah, se eu soubesse cantar, Jesus. Quando eu vou louvar é só no banheiro, sozinho, os anjos dizendo: vai, vai, pastor. Vai que a gente escuta, pastor. Glória a Deus, igreja. Vamos lá, irmão Elson. Vamos adorar. Eita glória. Vamos ficar de pé, vamos adorar de pé. Eu sou adorador. Assim Deus me formou. Eita glória. Quem poderá calar a voz de um coração? Ninguém cala a voz do teu coração. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Seu medo Mergulha nas profundezas do oceano do Espírito. nunca poderei Ausentar do teu olhar. Tu és o Deus. Tu és o Deus que me sonhou, minha força. Levante Nada. suas mãos e declare nessa noite, vai. Nada pode calar o adorador. Adorar eu que sei. Nós só sabemos te adorar, Jesus. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contemplem a voz. Eita glória! A alegria no coração de Jesus é grande. Eu que sei adorar, eu que sou. Nada pode nos calar. Calar um adorador. Não existem prisões. Não tem quem te segure. Ninguém segurou a mulher samaritana. Ela foi fazer a obra. Eita glória. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora. Senhor. Eita Deus que tem poder. Mas irmãos,
Antes da oração, queria que vocês olhassem para essa banda. Olhe para essa banda. Olha aí, a igreja, olhe para a banda. Olhe para esses 5 aí, pode olhar. Não, pode olhar. Olhe muito agora. Qual é a diferença dessa banda para outras bandas? Olha aí, igreja, olhe para essa banda. Qual é a diferença? Não é porque ela tem o melhor baterista do Brasil, o gordinho mais simpático, não é. Não é essa a diferença. Não é a diferença que ela tem um pastor que perdeu 54 quilos. Não, não é isso. Não é que ela tem um menino lindo como esse Max, não é. Não é que ela tem um barrigudinho parecido com o pastor Chico Chagas, não é. Não é que ela tem um rapaz ali parecido com quem, Deus? Quem descobriu a diferença dessa banda para outras bandas? Eu quero dizer que existe uma grande diferença dessa banda para as outras bandas. Deus me revelou agora. Qual é a diferença, igreja? A diferença é simples, é notória e está às vistas da igreja. É a única banda que tem 3 pastores na banda. 3 de uma lapada, 3 pastores na banda. Isso é que é banda. Isso não é nem banda não, era para chamar inteira. Eita glória. E quando os outros for consagrados, é uma banda só de pastores. Eita glória. Vai ser bênção. Vamos orar. Eu adorei esse culto, irmãos, porque eu senti a presença de Deus aqui de uma maneira tremenda. Amanhã, Pocinho de Jacó, o último da semana. Hã? O quê? Amanhã tem um matinal também? Tem, Andréa? Só segunda. Segunda-feira, segunda, quarta e sexta, 5 horas da manhã, oração das mulheres. Aqui. E o Pocinho de Jacó está com a campanha As Promessas de Deus. Por 21 dias. Hoje foi o segundo, amanhã o terceiro dia. Quem puder vir, venha. É de 12:00 a 1:30 da tarde. Vamos orar dizendo: Santo Deus, eterno Pai. Paizinho, nós agradecemos. A Tua palavra se cumpre em nossas vidas. E a nossa alegria é que o Senhor nos recebe como adoradores do Teu santo nome. Deus, e nós queremos Te adorar por toda a eternidade. Na Nova Jerusalém. Queremos pedir a Tua bênção para todos que vieram aqui hoje Te adorar, ouvir a Tua palavra e aprender de Ti. Ó Pai, abençoa a Tua igreja. Abençoa cada irmão, cada irmã que está conosco aqui, os que nos acompanham, que são pão da vida à distância. Enche-os da Tua alegria e da Tua presença. E nós louvamos o Teu nome, meu Pai. E agradecemos pela Tua presença e pela Tua direção. Abençoa-nos e nos leva de volta para nossas casas, guardado pelos Teus anjos, protegidos pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Igreja, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, os frutos, os dons e as consolações do Santo Espírito seja sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. E os adoradores e adoradoras dizem amém. Palmas para Jesus, porque aplaudir Ele também é uma forma de adoração. Salmo 47, aplaudir com as mãos o Senhor. Deus abençoe, obrigado por ter vindo adorar. Deus é conosco. Queridos do YouTube, Pão da Vida à Distância, muito obrigado. Moderadoras, muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que seus pensamentos são